Boa tarde a todos. Um abraço a todos os amigos da internet, da Rede Amigo Espírita em todo o planeta. Este evento está sendo transmitido ao vivo pela Rede Mundial de Computadores. Então, um abraço para todos os internautas de todo o planeta. Vamos então com um pequeno relato dessa vida maravilhosa de Richard Simonetti. Na palestra ontem, lá no Varas, né, Ismael? Ele já escreveu 54 livros. Ele falou que vai alcançar o Chico, né? Ontem à noite, né? Vai alcançar o Chico. Ele está com 54 livros escritos. Richard Simonetti é de Bauru, estado de São Paulo. Nasceu em 10 de outubro de 1935. De família espírita, participa do movimento desde os verdes anos, integrado no Centro Espírita Amor e Caridade. Desenvolve largo trabalho no campo doutrinário e filantrópico. Articulou o movimento inicial da instalação dos clubes do livro espírita, que prestam relevantes serviços de divulgação em dezenas de cidades. É colaborador assíduo de jornais e revistas espíritas, notadamente o Reformador, Revista Internacional de Espiritismo e Folha Espírita. Funcionário aposentado do Banco do Brasil, tem visitado todos os estados brasileiros e alguns países em palestras de divulgação da doutrina espírita. Está aí o currículo, um pequeno histórico do trabalho maravilhoso de Richard Simonetti. E agora eu convido o presidente desta casa, presidente do Centro Espírita Irmã Angélica de Araçatuba, para que faça a prece de abertura desta tarde maravilhosa e convide o Richard Simonetti para a sua explanação. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos, que a paz do nosso Senhor Jesus nos abençoe. Vamos então rogar a esse irmão maravilhoso essa paz que tanto buscamos, essa luz, para que se faça em nós o desejo de servir em sua seara. Que sejamos nesta tarde abençoados e amparados, iluminados pelo conhecimento e que possamos trilhar os caminhos do amor em paz. Que assim seja, Senhor. Nós queremos agradecer ao Richard. É uma honra, realmente uma honra, tê-lo aqui na nossa pequena casa. Nós, voluntários do Centro Espírita Irmã Angélica, estamos felizes com a sua presença. Seja bem-vindo. Boa tarde, meus amigos. A paz de Jesus, o Mestre Supremo, esteja em nossos corações. O tema desta tarde é exatamente esse que está sendo mostrado aí. Segurança e equilíbrio na prática mediúnica. Vamos partir de um texto que eu considero muito interessante, que nos diz assim: que diremos, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outro língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para a edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou, quando muito, 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas,
falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outrem, que esteja assentado, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar uns após outros, para que todos aprendam e sejam consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão e sim de paz. Eu chamo a atenção de todos para esse texto, que parece retirado de um livro sobre mediunidade. No entanto, ele tem quase 2000 anos. Está como aparece aí, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14. O que demonstra que a primitiva comunidade cristã, ela estava habituada ao trato com os espíritos. Isso acontecia de uma forma tão frequente e envolvia tantos médiuns, chamados então profetas, que o apóstolo Paulo se viu na contingência de escrever um texto para disciplinar esse tipo de intercâmbio com o além, dando uma noção para aqueles que iam exercitar o intercâmbio de como se comportar. A gente vê coisas interessantes quando ele fala, um tem salmo, outro doutrina, esse traz revelação, aquele outro língua. Ele está se referindo à diversidade dos carismas, ou à diversidade dos processos mediúnicos. Cada um tem um tipo de atividade mediúnica. Agora, seja tudo feito para a edificação. Paulo imprimia uma seriedade, não era um mero encontro para entrar em contato com o mundo espiritual. Era alguma coisa muito séria. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou 3, quando muito 3, isso sucessivamente, e haja quem interprete. Sempre um disciplinamento. Tem 3 médiuns falando, fala um de cada vez. Não interrompa um aquilo que o outro está falando, como acontece em reuniões mediúnicas pouco disciplinadas. Médium de cada vez. E ele continua falando. Não havendo intérprete, se não tiver ninguém para traduzir quando o médium estiver falando em outra língua, isso não vai trazer proveito nenhum. Então fique calado, deixe que outro trabalhe. É preciso, quando se fala em outra língua, que haja alguém para traduzir. Os profetas falem apenas 2 ou 3, sempre disciplinando o trabalho. Observem o que ele fala, que Deus não é de confusão e sim de paz, e que os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Isto é, o médium deve controlar a manifestação. Ele é o senhor da manifestação, ele não pode deixar que o espírito fale à vontade, ou que ele produza, muitas vezes, um desequilíbrio na reunião mediúnica com gestos e palavras que não interessam ao intercâmbio com o além. Sempre uma orientação precisa para que o fenômeno mediúnico no seio da primitiva comunidade ocorresse de uma forma bastante equilibrada. A presença da mediunidade está na primitiva comunidade cristã. Esse texto de Paulo nos remete, inclusive, ao livro Atos dos Apóstolos, onde eram frequentes as manifestações do Espírito Santo, que nada mais representava o Espírito Santo, senão a comunidade dos discípulos, dos espíritos superiores, que orientavam o movimento inicial do cristianismo. Quem lê o livro Atos dos Apóstolos percebe claramente que os espíritos estavam sempre presentes. Isso sem falar dos fenômenos mediúnicos que já aconteciam com Jesus, né? O apostolado de Jesus é eivado de fenômenos mediúnicos e contatos que ele tinha com os espíritos. E a primitiva comunidade cristã, a mesma coisa. Eles doutrinavam espíritos, recebiam o Espírito Santo, transmitiam o Espírito Santo orientação. Eu diria que a sustentação do movimento inicial do cristianismo aconteceu graças ao fenômeno mediúnico, a presença da mediunidade na primitiva comunidade. Objetivos da prática mediúnica. Para Paulo, sempre edificação e sustentação do movimento cristão. Naquele texto inicial que nós lemos, dá para perceber claramente que o sentido da manifestação dos espíritos era de edificação e de sustentação do movimento cristão.
Essa era a tônica da pregação de Paulo, e esse era o objetivo do contato com os espíritos, sem vulgarização do fenômeno, sem acontecer aquilo que acontecia no tempo de Moisés, que o povo judeu viciou-se tanto em entrar em contato com os espíritos para receber orientações a pretexto de coisas do dia a dia, que Moisés decidiu proibir o intercâmbio com o além, sob pena de morte, inclusive. O que, aliás, até hoje é usado pelos nossos irmãos evangélicos para criticar o espiritismo, dizendo, lá na Bíblia está a proibição de evocação dos mortos. E daí? Aquilo era no tempo de Moisés. Jesus reiniciou o processo. A primitiva comunidade cristã também desenvolveu o processo, sempre em moldes superiores, sob orientação do Espírito Santo, sempre procurando a edificação. Com Constantino, no século IV, aconteceu uma lástima. Constantino iniciou, com o Édito de Milão, no século IV, o processo que transformaria o cristianismo em religião oficial do Império Romano. A partir de então, a Igreja iria se afastando do fenômeno mediúnico e das orientações da espiritualidade, porque, tendo se institucionalizado e tendo sido criado o profissionalismo religioso, a Igreja, atrelada ao carro do poder temporal, não tinha mais interesse em receber aquelas orientações que vinham da espiritualidade e que contrariavam as tendências adotadas pelo movimento. O movimento foi se afastando daquela pureza inicial. Os espíritos alertavam. Consequentemente, não havia interesse nos espíritos. Simplesmente o fenômeno mediúnico foi proibido. Os médiuns passaram a ser considerados feiticeiros, bruxos, destinados à fogueira. O fenômeno mediúnico retraiu-se ao círculo dos iniciados. E séculos se passaram antes que tivéssemos a possibilidade de um novo intercâmbio com o além. Nós sabemos que com o Espiritismo, o livro dos médiuns, nós temos uma orientação precisa de como realizarmos o intercâmbio com o além, daquela mesma maneira produtiva, proveitosa da primitiva comunidade cristã. Nós temos toda uma orientação. O Espiritismo veio reabrir a porta de contato com o mundo espiritual que havia sido fechada indevidamente. Então abre-se novamente a partir do fenômeno das mesas girantes e com a codificação de Kardec, abre-se novamente o intercâmbio com o além, particularmente através do livro dos médiuns, onde nós temos a orientação precisa para o intercâmbio com o além de forma produtiva, proveitosa, disciplinada e equilibrada. Infelizmente, o movimento espírita não tem levado em consideração a necessidade do estudo de O Livro dos Médiuns para que possamos realizar um intercâmbio com o além de forma edificante, como dizia o apóstolo Paulo, que tudo seja feito para a edificação. Primeira coisa que está acontecendo no movimento espírita é a banalização do fenômeno mediúnico. A prática mediúnica é indiscriminada. Então, hoje, em muitos centros espíritas, fazem consultas aos espíritos em reuniões públicas. Mediunismo em reunião pública contraria os dispositivos de O Livro dos Médiuns. Aprendemos com Kardec, quando ele trata do método, que a reunião mediúnica deve ser privativa e que só devem participar da reunião mediúnica aqueles que se prepararam adequadamente, estudando a doutrina. Quem fala isso é Kardec. Você não pode ir para uma reunião mediúnica sem preparo, nem pode banalizar e vulgarizar o intercâmbio com o além. De repente, centros espíritas se tornam pura e simplesmente consultórios do além, ou vai lá para consultar os espíritos. E na maior parte das vezes, os espíritos que se manifestam para orientar em reuniões dessa natureza podem ter boa vontade, mas não têm condições para uma orientação precisa. Acabam os consulentes recebendo informações que na maior parte das vezes estão distanciadas das suas necessidades essenciais.
voltadas apenas para a vulgarização do fenômeno mediúnico. E há coisas que vão acontecendo, como a experiência de Jovino, no livro Atravessando a Rua. Jovino era, que eu conto no livro Atravessando a Rua, Jovino era um médium bom, trabalhava no centro espírita, vidente inclusive, mas não habituado ao estudo da doutrina, ao empenho no sentido de disciplinar a sua faculdade mediúnica de uma maneira equilibrada, para que ele pudesse realmente produzir no campo do bem. Ele vulgarizou, banalizou o fenômeno mediúnico. E como ele era vidente e via sempre ao lado um simpático espírito que se intitulava seu mentor espiritual, ele habituou-se a receber a orientação do guia para todos os acontecimentos da sua vida. Em princípio, para coisas mais importantes, e finalmente, para qualquer tipo de problema que ele tivesse, a ideia dele é que o guia sempre resolveria o problema. Então, ele a 3x2 consultava o espírito. Quando ele comprou um automóvel, motorista inexperiente, ele logo assimilou a proteção e a orientação do benfeitor espiritual. A partir de certo momento, quando ele, dirigindo o automóvel, chegou num cruzamento, e ele ficou em dúvida se deveria atravessar o cruzamento ou não. O guia ao seu lado falou, vai que dá. Daí ficou fácil, né? Em qualquer dúvida, tinha a orientação daquele copiloto que estava ao seu lado. Vai que dá, não vai que não dá, vira para cá, vira para lá. Ficou muito fácil para ele dirigir, tão fácil que ele se aventurou à estrada. Foi dirigir na estrada. E o mentor ao seu lado. E num determinado momento, no alto de uma lombada, ele olhando para o outro lado da lombada, viu um caminhão enorme descendo do outro lado. E ele descendo deste lado. Entre ambos, lá embaixo, havia uma ponte estreita, que só dava passagem para um veículo. E ele ficou em dúvida, dá para passar na ponte antes da chegada do caminhão? E o mentor ao lado, vai que dá. E daí ele foi, imprimiu velocidade ao veículo, entrou na ponte, uma velocidade grande, e aterrorizado ele verificou que o caminhão tinha entrado também, já anunciando um choque frontal, inevitável, desses choques violentos que não escapa nem a alma do motorista, né? E ele apavorado, sentindo-se já na iminência de morrer naquele acidente, ouviu o espírito ao lado dele dizendo no muxoxo, acho que não vai dar não. Por apenas um palpite do mentor. A nossa vida não pode ser orientada por palpites, nós temos que ter certezas, temos que ter uma orientação precisa, que nós vamos encontrar nas obras doutrinárias, não simplesmente na informação de um espírito que pode ter até boa vontade, mas ele não tem a visão objetiva da realidade. E muitas vezes a sua opinião vai ser a opinião de um espírito desencarnado, ou de um homem desencarnado. Nós precisamos muito cuidado. Nós podemos buscar orientação dos espíritos em se tratando de coisas de âmbito moral da nossa vida, do nosso comportamento moral, e não para coisas corriqueiras do cotidiano. É fundamental que encaremos o fenômeno mediúnico com seriedade, para que não estejamos às voltas com espíritos do tipo vai que dá, não? Que são palpiteiros do além, que sugerem ideias que até podem dar certo, como todo palpite, mas que muitas vezes dão errado e que acabam nos complicando. Essa banalização do fenômeno mediúnico é um negócio muito complicado. A outra coisa que está acontecendo no meio espírita é a elitização. O fenômeno mediúnico retraído ao círculo dos iniciados. Eu conheço centros espíritas que só tem uma reunião mediúnica. Só um grupo mediúnico. Tem um monte de gente frequentando o centro, só tem um grupo mediúnico. Porque dizem os dirigentes que mediunidade é uma coisa muito séria e precisa fazer uma iniciação longa para depois ir para o grupo mediúnico. Não se deve frequentar o grupo mediúnico sem um preparo muito grande. Então, é uma elitização
do processo mediúnico. É de um extremo ao outro, da banalização à elitização. E a gente vê coisas acontecerem por causa disso. Uma intransigência, dois episódios aí que nos falam de intransigência no fenômeno mediúnico. Tem um amigo que é dirigente de reuniões mediúnicas há 30 anos, né? É muito experiente, e ele teve que mudar de cidade por força de suas obrigações profissionais. Como espírita consciente, então logo ele mudou, já procurou um centro espírita, se apresentou, falou da sua condição, da sua experiência, e que ele gostaria de participar de uma reunião mediúnica. Aí o dirigente virou para ele: não, o senhor não pode. O senhor vai ter que frequentar o centro aqui durante uns 6 meses, integrar-se nas atividades do centro, depois nós vamos estudar o seu caso, e se acharmos conveniente, o senhor vai entrar na fila. E daí o nosso companheiro falou: mas fila por quê? É porque tem muita gente que quer entrar para o grupo, e não cabe todo mundo. Daí ele perguntou: por que não forma outro grupo? Não, reunião mediúnica é uma coisa muito séria, não podemos estar formando grupos mediúnicos aí, um só é suficiente, temos que selecionar bem. Então o senhor vai entrar na fila quando se integrar no centro, e depois nós vamos ver o que podemos fazer. O nosso amigo, que tem boa compreensão, mas não gosta de perder tempo, foi procurar um outro centro espírita onde ele pudesse trabalhar, integrar-se e beneficiar o centro com a sua larga experiência no campo da mediunidade. Outro caso aconteceu com uma aluna minha do curso de Espiritismo e Mediunidade lá em Bauru. Ela fez o curso comigo 2 anos, eu vou falar a respeito do assunto ainda. Ainda participou comigo de uma reunião mediúnica por mais 2 anos, 4 anos de aprendizado e prática. Mudou-se para outra cidade, apresentou-se ao dirigente do centro, falou da sua experiência e que ela gostaria de ir para uma reunião mediúnica. E o dirigente falou que não, que ela não podia, ela teria que fazer o curso. Mais 4 anos que havia o curso naquele centro, lá 4 anos. E ela falou: olha, mas eu frequentei em Bauru, fiz um curso de 2 anos com o Richard Simonetti, o senhor conhece? Conheço. E depois trabalhei com ele durante 2 anos. Mas não pode, a senhora vai ter que fazer o curso. Ela foi a Bauru, eu dei uma carta de apresentação, fiz um histórico do que ela tinha aprendido, ressaltando que era uma excelente médium, uma pessoa muito disciplinada e consciente. Ela levou a carta, apresentou para o dirigente, e mesmo assim não deixaram que ela participasse da reunião mediúnica. Tem que fazer o curso. Quer dizer, falei para ela: muda de centro, vai procurar outro centro onde não haja uma exigência absurda dessa natureza. Então isso é elitização do trabalho mediúnico. É o pessoal achar que é dono da verdade, faz um grupinho no centro e ninguém tem direito, e se há muita gente, não se pensa em formar outro grupo, que eu acho um absurdo. Vamos falar a respeito do assunto. A outra coisa que acontece, por incrível que pareça, que eu estou vendo acontecer no meio espírita, é a supressão do fenômeno mediúnico. Quer dizer, centros espíritas que não têm reunião mediúnica. E os dirigentes falam o seguinte: não, nós não temos reuniões mediúnicas porque o tempo do fenômeno já passou, agora nós temos que cogitar da divulgação da doutrina e aplicação prática dos princípios espíritas no meio social. Incrível, incrível. A base do espiritismo é o fenômeno mediúnico. O espiritismo vem através do fenômeno mediúnico, e de repente tem gente que acha que tem que suprimir, que não interessa fazer reunião mediúnica no centro. Chico Xavier tem uma observação muito interessante a respeito desse assunto. O usurário sentado num saco de ouro. Porque alguém comentou com o Chico sobre um centro, falou: olha, Chico, o centro lá, ele tem um trabalho bom no campo social, eles atendem muita gente, fazem reuniões públicas muito bem organizadas, mas não tem reunião mediúnica. E os dirigentes dizem que o tempo do fenômeno já passou. É quando o Chico fez essa observação que eu acho muito interessante, né? O usurário sentado num saco de ouro. Você está dentro de um saco de ouro, gente? O fenômeno mediúnico, o intercâmbio com o além,
é uma coisa maravilhosa que enriquece a nossa vida, que enriquece o movimento espírita, que dá sustentação, é o que distingue o espiritismo das demais religiões. Então, de repente, o cidadão vai acabar com o fenômeno mediúnico? Não, não precisa mais. É usurário sentado num saco de ouro. Nós precisamos levar em consideração observações como essa do Chico. Nós não podemos fazer um espiritismo sem os espíritos. A doutrina é dos espíritos, ela veio pelo processo mediúnico. E a sustentação do movimento espírita deve ser também pelo fenômeno mediúnico. É pelo fenômeno mediúnico que nós podemos avançar, inclusive, no conhecimento relacionado com a vida espiritual. Não tivéssemos a continuidade do fenômeno mediúnico através de médiuns como Chico Xavier, e nós não teríamos hoje a visão ampla, objetiva, que André Luiz nos oferece do mundo espiritual, né? Que Kardec apresentou em síntese. O André Luiz abre a cortina e mostra para nós o que é o mundo espiritual. Imaginemos se Chico não tivesse dado a sua contribuição, se houvesse cessado o fenômeno mediúnico no Brasil, a quantas nós andaríamos? Então é inadmissível o centro espírita que não trabalha no campo mediúnico. Eu gostaria de falar do dinamismo no centro espírita e falar particularmente a respeito do Centro Espírita Amor e Caridade lá em Bauru. Trabalho que é feito pelo Amor e Caridade, com base nessa observação de Kardec: fora da caridade não há salvação. Nós temos 900 voluntários lá, pessoas que trabalham em vários núcleos de atendimento, em vários serviços. Nós temos 6 projetos assistenciais. Crianças em Ação atende 200 crianças. Colmeia, Vila São Paulo, 186 crianças. Projeto Crescer, Parque das Nações, 165 crianças. Projeto Girassol, por aí vai. Projeto Seara de Luz, Projeto Esperança e mais. Creche Nova Esperança, que atende em tempo integral 142 crianças. Aliás, atualmente, 160 crianças, esse slide é mais velho. Temos atendimento hospitalar, Grupo Irmã Sheila, esse é um trabalho maravilhoso. Temos mais de 400 voluntários que vão aos hospitais, dão plantões de manhã, à tarde ou à noite, fazendo um acompanhamento do doente. Não é serviço de enfermagem, é serviço de acompanhamento, dar um calor humano, dar humanidade ao hospital, ter alguém ali para acompanhar o doente. Às vezes o doente não pode comer, não tem quem dê comida para ele. O enfermeiro geralmente atende 50 pacientes, levar o cidadão ao banheiro. Então, os amarelinhos, é o uniforme que eles usam, amarelinho, eles realmente representam uma humanização dos hospitais. São perto de 400, funcionando em 3 hospitais de Bauru, de manhã, à tarde e à noite. Fazendo um trabalho maravilhoso. Temos atendimento a gestantes, né, projeto Gestar, atendemos mais de 500 gestantes por ano, oferecendo um curso de puericultura, oferecendo enxoval, dando assistência para as gestantes. O albergue noturno, que é o mais famoso albergue da região, um dos mais famosos do Brasil pelo atendimento que dá, é chamado de Hospital dos Pobres, né? Estamos em sede nova, inclusive, fazendo um trabalho maravilhoso, na base de voluntariado também. Nós temos perto de 60 voluntários que atendem à noite o pessoal. Durante o dia nós temos assistente social, fazemos atendimento de população de rua, temos psicólogos, temos monitores, um trabalho maravilhoso. Mas isso tudo envolvendo os 900 voluntários a que eu fiz referência. Trabalho muito grande, envolvendo uma grande comunidade de pessoas interessadas em servir. Agora fica a pergunta: como mobilizar tanta gente? Como é que o Centro Espírita Amor e Caridade consegue mobilizar um público tão grande de voluntários para fazer alguma coisa? Será que a população de Bauru é melhor do que a população de Araçatuba? É mais generosa? Atende melhor aos apelos? Não. Tudo é uma questão de motivação. Motivar a pessoa a realmente participar. Essa palavra me parece muito importante. Chama-se participação.
nós não podemos deixar de transmitir aos frequentadores do Centro Espírita a ideia de que é preciso participar das atividades do centro. Em face dos esclarecimentos que a doutrina nos oferece, nós não podemos admitir coisas assim. O esquenta-cadeira é o cidadão que entra ano, sai ano, ele está sentadinho ali no mesmo lugar, tem até lugar marcado, ouve atentamente as palestras, toma o passe, recebe os benefícios do centro, mas ele não se mexe, ele não trabalha, ele não se identifica com o centro, ele não se liga na condição do voluntário. É o que eu chamo de esquenta-cadeira, não entendeu ainda o Espiritismo. E tem também o Papa Passes, né? Cidadão que vai ao centro para tomar passe. E eu acho interessante, nós temos um público grande lá no centro, e não obstante os reiterados avisos, há muita gente que faz do passe uma espécie de vitamina, né? Tomar a minha vitamina. Está no centro mesmo? Vou aproveitar e tomar a minha vitamina, que é o Papa Passes. É o passe magnético, que na verdade deveria ser tomado apenas para quem está necessitado, apenas para quem tem que receber uma ajuda espiritual em face de um problema que está vivenciando. Não é uma vitamina para a gente tomar quando vai ao centro. E essa figura do esquenta-cadeira e o Papa Passes, ela tem que ser superada, e o centro tem que trabalhar nesse sentido. Lá no Amor e Caridade, em todas as palestras, nós temos 6 palestras públicas, essa tecla é sempre batida. Gente, tem que participar. Não se entende o mero frequentador de sessões espíritas. O cidadão tem que participar, tem que fazer alguma coisa, tem que emprestar o seu concurso. O Espiritismo nos diz que fora da caridade não há salvação. Salvação não no sentido escatológico, salvação para a nossa vida, para a gente viver melhor. É fundamental que estejamos interessados em fazer alguma coisa. Por isso que nós temos tantos voluntários, porque esse empenho de participação, esse convite à participação, ele é permanente. Quem frequenta o centro, quem lê as publicações, nós temos o Momento Espírita, que é um jornal muito bom do centro, sempre o convite. É preciso participar. Entendo que todo centro espírita deve eleger esse fundamento. Nas reuniões públicas, mostrar as coisas que o centro faz, pedir voluntários. Um detalhe importante, as pessoas acham que não tem voluntário para fazer determinado serviço, então não criam o serviço. Eu sempre digo o seguinte, você cria o serviço e o voluntário vai aparecer. Não espere ter voluntário para fazer alguma coisa. Vá organizando o serviço, faça a convocação, você terá voluntários. No ato contínuo que acontece no centro, que deve acontecer em todos os centros, ampliam-se os serviços para atender voluntários que chegam. Chegam voluntários à medida que os serviços são ampliados. É uma coisa interessante. Você vai ampliando o serviço, aparece voluntário. Então é simplesmente criar o serviço, mas com essa tônica é preciso trabalhar. Entendo que todo frequentador de centro, nós temos que buzinar em seus ouvidos. Espiritismo é sinônimo de trabalho, de participação. Nós temos que corresponder às expectativas da espiritualidade quando nos oferece essa visão tão ampla das realidades espirituais, mostrando-nos, inclusive, o que nos espera no mundo espiritual. Não pensemos que essa vasta população que está no umbral, que o Espiritismo nos fala, seja de pessoas más, que se comprometeram no vício e no crime. A maior parte dessa população é de pessoas que foram más para si mesmas, porque se recusaram aos benefícios da prática do bem. Isso a gente vê no livro O Céu e o Inferno. Há várias manifestações de espíritos sofrendo no mundo espiritual porque estiveram inertes aqui, não fizeram mal para ninguém, fizeram para si mesmos, recusando os seus benefícios do serviço. Eu gostaria de falar agora, gente, da mediunidade.
Esse dado que está sendo apresentado aí parece uma coisa absurda, né? O centro tem 86 grupos mediúnicos. 86. Porque é uma estrutura que foi formada para a criação de grupos mediúnicos que funcionam de manhã, à tarde, à noite, em todos os dias da semana. Então, tem grupo que funciona de manhã, sábado de manhã, domingo de manhã. Muitos funcionam durante a semana à tarde, em vários horários, aqueles que funcionam à noite. Nós temos perto de 20 salas que atendem esses 87 grupos e há muito espaço ainda para ser utilizado. A tendência é crescer. Esse dado aí já está superado. Nós temos atualmente 87 grupos mediúnicos. Então, detalhe. Olhem que coisa interessante. Uma semana tem 168 horas. Uma reunião mediúnica, digamos 2 horas. Apenas 1,19% do espaço útil está sendo utilizado. Isso acontece em muitos centros. Tem uma sala lá que faz uma reunião mediúnica por semana. E só isso. O espaço ocioso da sala não está sendo utilizado. E o pior, há centros espíritas que reservam salas só para grupo mediúnico. Não tem um grupo que se reúne lá, não pode fazer mais nada. Mocidade, evangelização, nada. Tem que preservar o equilíbrio da sala. Que bobagem. O que faz uma sala, um recinto, é quem entra na sala. Nós é que fazemos. Então, onde nós estivermos, nós faremos o ambiente. Podemos até fazer um baile de carnaval numa sala e depois limpa-se a sala, entra um grupo mediúnico e faz uma reunião ali. Porque quem vai fazer um ambiente é o pessoal que vai se reunir ali. Então, nós podemos, numa sala, ter sim evangelização, ter mocidade espírita, atendimento de pobreza, a entrevista fraterna e fazer reunião mediúnica. A sala tem que ser usada. Nós temos que aproveitar o espaço ocioso do centro espírita, que é muito grande, muito grande. Um salão de reuniões, muitas vezes, é usado uma vez por semana. Mas ele é usado em perto de 1% da sua capacidade ociosa. Lá em Bauru, nós temos reuniões mediúnicas às 2 da tarde, temos às 4 usando a mesma sala. Temos às 2, às 4, às 6, às 8. Olhem quantas vezes essa sala foi usada para a realização de um trabalho mediúnico. Então, isso tem que ser disciplinado. E as pessoas têm que ser trabalhadas para fazer isso. Aquilo eu falei, o equívoco é a preservação da sala. E eu considero, eu tenho me batido muito para que as pessoas frequentem reuniões mediúnicas. Eu vejo que o contingente de pessoas que frequentam reuniões mediúnicas é muito pequeno. Pouca gente frequenta. Agora observem bem, a reunião mediúnica faz a sustentação do ideal espírita. O espiritismo nasceu da prática mediúnica. O livro dos médiuns foi escrito para a prática mediúnica. Se nós somos espíritas, uma das obras básicas recomenda a prática mediúnica, eu vou ajudar na sustentação do ideal espírita, frequentando uma reunião mediúnica. Não entendo o espírita que não participa de reunião mediúnica. É fundamental, é básico. E não é só isso, é o amparo espiritual que nós temos na reunião mediúnica. Paulo diz que nós somos rodeados por uma nuvem de testemunhas. O Espiritismo nos fala que vivemos trombando com espíritos, né? O plano espiritual começa exatamente aqui onde nós estamos. Não está alhures no mundo espiritual. O plano espiritual aqui, começa aqui. Nós estamos trombando com espíritos aí o tempo todo. E muitas vezes somos influenciados por espíritos e nem percebemos. Muitos dos nossos males estão relacionados com a influência espiritual. A gente nem percebe que estamos sob influência espiritual. Onde é o melhor lugar para a gente receber apoio? Reunião mediúnica. Você vai para a reunião mediúnica, ali você vai ter a orientação, a ajuda. O espírito que lhe está perturbando vai ser afastado, vai ser doutrinado. Então, quem frequenta a reunião mediúnica tem muito mais chance de afastar espíritos perturbadores, porque é na reunião que eles são doutrinados. Chamado encosto, né? O espírito que encostou na gente, vai para a reunião, ele vai também, será doutrinado. Então, nós vamos ter um amparo espiritual. Quem frequenta a reunião mediúnica está mais bem amparado tranquilamente. Ajuda aos desencarnados, a um despreparo total das pessoas para a vida espiritual.
Vocês podem notar, quem frequenta a reunião mediúnica, que é muito grande o contingente de espíritos que se manifestam totalmente ignorantes da sua condição, sem preparo nenhum. Então, na reunião mediúnica, nós podemos ajudar essas entidades, podemos orientá-las, encaminhá-las, porque em contato com as energias do ambiente, do médium, o espírito tem uma revitalização, ele como que tem um despertamento, porque espírito perturbado, ele está em estado catatônico, ele não percebe o que está acontecendo. No contato com as energias do médium, é que ele vai ter uma revitalização, nós vamos conversar com ele. Quer dizer, estou praticando a caridade, frequentando reunião mediúnica, ajudando espírito em situação de necessidade. Um detalhe para quem conversa com espíritos sofredores. Emmanuel recomenda que nunca discutamos com o espírito, nem digamos a ele que desencarnou. Dizer para o espírito que não sabe que desencarnou, que ele morreu, é um choque terrível. Ele tem que perceber por si mesmo. E quem estiver interessado no assunto, eu recomendo a leitura do livro E a Vida Continua, onde André Luiz explica bem por que nós não devemos dizer ao espírito perturbado que ele desencarnou. Então nós ajuda aos desencarnados, despreparados para a grande transição. Eu acho isso fundamental. Bezerra de Menezes tem um episódio interessante, conta-se, quando Bezerra desencarnou, ele tinha um grupo de espíritos muito grande ali para recepcioná-lo no além. Dezenas e dezenas de espíritos. E ele perguntou para um benfeitor quem eram aqueles espíritos. E o benfeitor falou para eles, são aqueles que você atendeu nas reuniões mediúnicas das quais você participava. Eles estão aqui agradecendo pela sua contribuição em favor de seu esclarecimento. Olhem que beleza. Você participar de um grupo mediúnico e de repente quando desencarnar, saber que beneficiou a muita gente, isso é profundamente gratificante. E no entanto o espírita joga fora essa possibilidade de trabalho, de equilíbrio, de fazer alguma coisa pelo movimento espírita, pelos espíritos desencarnados. Conscientização, né? A vantagem da reunião mediúnica é a conscientização, porque quer queiramos, quer não, a grande verdade, meus amigos, é que nós temos um pensamento espiritualista e um comportamento materialista. Raros vivem de uma forma espiritualizada. A gente não presta muita atenção ao fato de que amanhã, daqui a alguns meses ou anos, a gente vai partir para o além. A gente vive muito ligado à vida material e deixamos de lado as conceituações espiritualistas. O contato com espíritos sofredores na reunião mediúnica é assim como que um espelho em que nos miramos, a nos dizer, olhe, eu posso ser você amanhã, cuidado com a sua vida, cuidado com o que você está fazendo, eu sou você amanhã, se você não tomar cuidado. Então, por tudo isso, eu entendo que o espírita não pode furtar-se à reunião mediúnica, gente. É um negócio muito importante. O centro não pode furtar-se ao trabalho mediúnico, o espírita não pode furtar-se à participação. É lógico que nós não vamos, de repente, o centro criar aí um monte de grupos mediúnicos, não, a coisa tem que ser disciplinada. Lá no Amor e Caridade, nós temos um curso de 2 anos. 2 anos, primeiro ano, temas principais do Espiritismo, segundo ano, mediunidade. No final do segundo ano, o grupo vira grupo mediúnico. Entendem por que tem tanto grupo mediúnico? Todo ano nós começamos 2, 3 turmas, em março e agosto. Começa 2, 3, em agosto mais 2, 3. Essas turmas, depois de 2 anos, vão virar grupos mediúnicos. Então, todo ano vão surgindo grupos mediúnicos. O pessoal se prepara, eu falo em 2 anos, me parece que é o tempo ideal. Tem centro que faz 1 ano, acho pouco. Tem centro que faz 4 anos, acho muito. 2 anos, beleza. Dá para conscientizar, dá para explicar, para esclarecer. E no final do segundo ano, aquele grupo vira um grupo mediúnico. É altamente produtivo, inclusive para o próprio centro espírita. Composição dos grupos que nós fazemos em Bauru, né? Isso é normal. 10 a 25 pessoas, tem o dirigente, o esclarecedor, suporte. Aqui faltou um detalhe, o médium, né? Não foi colocado. Suporte, médium, a parte principal não puseram aí.
Então, dirigente, esclarecedor, suporte, médium, de 10 a 25 pessoas. Então, dá para vocês imaginarem, nós temos mais de 800 pessoas participando das reuniões mediúnicas no Amor e Caridade. Então vai, frequenta, se realiza, trabalha, se equilibra, acho uma beleza. Beleza. Eu tenho procurado divulgar muito essa ideia e tentar conscientizar os espíritas. Gente, nós precisamos participar de reunião mediúnica. A rotina da reunião. Como é que nós fazemos a reunião lá? Primeiro, oração, claro, tudo tem oração, né? 30 minutos de estudo, sempre estudo. Todas as reuniões mediúnicas, 30 minutos de estudo, livros que versam sobre mediunidade. Mais 10 minutos de vibrações. Vibrações, tem uma papeletinha com o nome, o endereço, a idade da pessoa, o grupo se concentra e vibra pela pessoa, né? Nós temos lá na secretaria as papeletas que a pessoa preenche, vai para o grupo mediúnico, fazemos a vibração. Eu acho que todo grupo mediúnico deve fazer trabalho de vibrações. E nessa sequência aí, depois do estudo, vibração. Porque muitas vezes nós atraímos para a reunião mediúnica espíritos que estão perturbando alguém, é muito comum isso. Eu vibro em benefício de uma pessoa, tem um espírito obsessor perturbando a pessoa. Esse espírito é atraído para a reunião. Se eu conseguir mudar as disposições do espírito, o processo é interrompido. A pessoa volta à normalidade. Isso acontece com muita frequência. A vibração deve estar presente em todas as reuniões mediúnicas. Às vezes o espírito está perturbando a pessoa inconscientemente. Eu conversei certa feita com uma senhora cujo irmão havia falecido de câncer. Ela cuidou há muito tempo do irmão, né? Acompanhou até o final. E quando o irmão faleceu, é um alívio para a pessoa. Alívio não pelo encargo, mas alívio por ver que aquele ente querido que estava sofrendo tanto, finalmente ele descansou, né? Entre aspas, e foi para o mundo espiritual. Mas ela, depois da morte do irmão, ela continuou se sentindo mal, perturbada, não conseguia dormir à noite, não entendia o que estava acontecendo, pensava muito no irmão, sentia-se desajustada. Eu conversando com ela, eu levei o nome dela e do irmão para a reunião mediúnica. Fizemos a reunião e depois dos estudos, fizemos uma vibração por ela e pelo irmão. Em seguida manifestou-se o irmão na reunião mediúnica. Na verdade era ele quem estava perturbando a irmã. Vejam bem, inconsciente da sua condição, ele não sabia que tinha desencarnado, se sentia perdido, quem que ele procurava? A irmã, né? Que era mais ligada a ele. E a irmã captava as impressões do irmão desencarnado. Tinha as mesmas sensações dele, se sentia mal. Ele foi orientado, ajudado, encaminhado para um hospital e beleza, naquela mesma noite desapareceram os fenômenos da perturbação da irmã. Ela dormiu tranquilamente, porque era o irmão desencarnado que inconscientemente estava perturbando. Nós temos casos muito interessantes, envolvendo inclusive problemas obsessivos. Eu tenho nos meus livros contado alguns desses casos, que eu acho muito ilustrativos, de quanto nós podemos ajudar o espírito desencarnado. Tem um caso ali de uma senhora, que eu conto no livro O Destino em Suas Mãos. Essa senhora tinha dificuldade para engravidar. E até que ela conseguiu engravidar, depois de muitas tentativas. Ficou grávida, muito feliz, finalmente engravidara, mas logo ela começou a ter uma pequena hemorragia. Um sinal de perigo iminente de aborto. Foi ao médico, o médico a colocou em repouso absoluto. O nome dela foi para a reunião mediúnica. Eu conheci o caso, levei para a reunião mediúnica, fizemos as vibrações. Na parte prática manifesta-se um espírito extremamente irritado, dizendo que ele é quem estava provocando o aborto, porque ele era para reencarnar. E aquele espírito estava passando na frente dele. Ele que era para reencarnar, e não o espírito. E ele estava revoltado com isso. Ele passou na minha frente, pois ele não vai reencarnar. Eu vou provocar o aborto. Isso ele falando para mim.
E realmente uma situação interessante, né? Do espírito que era para reencarnar, outro passou na frente dele. Na ideia dele, né? Ninguém passa na frente de ninguém. Daí eu conversei com ele. É preciso considerar, e em situações dessa natureza, nós precisamos ter cuidado com o espírito. Não adianta dizer para ele que Jesus não quer, que Deus não quer, que ele está errando, isso aí não resolve nada. Nós temos que conquistar a simpatia dele. Foi o que eu procurei fazer. Concordei com ele em princípio. Olha, você realmente tem razão. Essa história de alguém passar na sua frente é uma coisa muito aborrecida. Eu também faria a mesma coisa que você. Ah, ainda bem que você concorda comigo, falou. Ainda bem que você concorda, porque eu vou provocar o aborto. Aí eu falei, só que tem um detalhe. Talvez você não tenha pensado nisso. E eu sei que aquela que será sua mãe, ela teve muita dificuldade para engravidar. Se agora você provocar o aborto, é provável, o aborto sempre deixa sequelas, é provável que ela não volte a engravidar. Então você está fechando a porta ao seu irmão, está fechando a porta para você mesmo. Daí aconteceu uma coisa interessante, o médium começou a chorar, extravasando a emoção do espírito. Mas que louco eu estou sendo, eu não pensei nisso, o senhor tem razão. Falei, pois é, e agora? Agora, meu filho, ao invés de ficar perseguindo a futura mãe, trate de ajudá-la, que a gravidez corra tudo normalmente, tudo em paz, que nasça o seu irmão e depois chegará a sua vez. Agora, a beleza da história, meus amigos, é que a partir daquela noite cessou a hemorragia. Houve uma gravidez normal, aos 9 meses nasceu uma menina. Olhem como o espírito pode provocar até um aborto, né? Um negócio impressionante. A ação do espírito, quando revoltado, quando ele agride o reencarnado. Afastado, contei essa história no livro, como eu falei, O Destino em Suas Mãos, e posteriormente há um adendo para essa história que não está no livro. Essa senhora me procurou, depois de alguns anos, falou, olha, eu quero completar a história. Quando a minha filha estava com 2 anos, eu percebi a presença daquele espírito na minha casa. E a minha filha estava até meio agitada, não sei porquê. Eu me fechei com ela no quarto, orei até que ela dormisse, e sentindo a presença desse espírito, falei, olha meu filho, você será recebido com muito carinho como nosso filho. Nós vamos cuidar muito bem de você, mas venha em paz, não faça confusão, não quero que você agite a sua irmã. A partir daquele dia, a criança também se acalmou, não houve mais inquietação. Algumas semanas depois, ela engravidou. Depois de 9 meses, nasceu uma outra menina. Finalmente, o espírito conseguiu o seu intento. Ele reencarnou. E um amigo comenta a respeito do assunto, considerando que eram 2 irmãs, né? 2 espíritos que nasceram como mulher, e ele comenta dizendo, é problema de briga de mulher, né? Uma queria passar na frente da outra e vai por aí. Gente, vamos fazer uma breve pausa para respondermos em seguida as perguntas que, por favor, eu gostaria que vocês formulassem por escrito, né? E enquanto no intervalo, quem quiser ver, nós trouxemos livros, inclusive meu livro mais recente, que é O Grande Desafio, e queria falar também que temos palestras gravadas em DVD e CD, que é um trabalho feito lá em Bauru. Vem uma caixinha com palestras sobre vários temas espíritas, que você vai levar por R$20. Na verdade, custa 40. Nós estamos fazendo aí uma promoção. Na verdade, não é uma propaganda simplesmente, é uma divulgação de um trabalho que está sendo feito sem cunho comercial. Temos palestras sobre obsessão, sobre o perdão, casamento. Eu sempre digo, quem tem problema no casamento, essa palestra resolve, né? Problema de casamento, obsessão, perdão, tem uma série de temas que eu gostaria que vocês examinassem. Quem tiver interesse com relação aos livros, inclusive, estaremos aí. Vamos então fazer o nosso intervalo. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível.
Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.